Chegou ao nosso coração ainda, mas está disponível já. Amém? Eu quero honrar sua vida porque você é um grande homem de Deus. Eu lembro que eu vim aqui da última vez, você falou algo sobre a minha vida que foi uma confirmação de Deus. E eu tive cada vez mais a convicção que você é um grande homem de Deus. Então eu quero honrar sua vida e pode ficar tranquilo que eu sei a responsabilidade que é pisar em um púlpito e dar uma palavra. Então vamos pra cima, eu não tô aqui simplesmente pra mostrar que eu sei pregar uma palavra, eu tô aqui pra mostrar que é possível viver uma mensagem. Eu não tô aqui pra ficar fingindo ser alguém que eu não sou, eu não tô aqui pra falar frases bonitas pra Deus, eu tô aqui pra mostrar que eu tô completamente rendido a Ele. Até porque se eu tenho algo pra falar essa noite é porque Deus falou comigo primeiro. É porque eu só prego onde eu sou pregado. E a primeira coisa que você precisa entender em uma noite de avivamento é que você precisa parar de se alimentar com aquilo que vem dos homens e começar a alimentar os homens com aquilo que vem de Deus. Você precisa parar de se alimentar com aquilo que é terreno e alimentar aqueles que são terrenos com aquilo que é eterno. Tem alguém aqui, Sarasota? Vamos! E é partindo desse ponto que eu só consigo pregar onde eu sou pregado, que a mensagem de hoje é a mensagem da minha vida. Mensagem da minha vida até aqui. E o título dessa mensagem é Uma Geração Posicionada. Será que você pode declarar com autoridade? Nós somos uma geração posicionada. Declara com autoridade de novo. Nós somos uma geração posicionada. Aleluia. E eu gosto muito de falar sobre posicionamento porque isso aponta diretamente para o meu passado, porque eu não era uma pessoa posicionada. Eu tinha muita dificuldade de me posicionar. Eu vivia em ambientes de igreja, eu cresci na igreja, mas nem todo mundo que está na igreja está em Jesus. Eu estava na igreja, mas eu ainda assim tinha dificuldade de me posicionar no reino. Mas a partir do momento que eu conheci Jesus verdadeiramente, isso mudou totalmente. Porque eu creio que quem conhece Jesus não consegue não se posicionar. Ou seja, eu tinha um problema, eu tinha uma falta de posicionamento, mas Jesus entrou na minha vida e eu passei a me posicionar. E a partir da graça de Jesus, hoje eu consigo ajudar pessoas a se posicionarem no reino. Ou seja, uma parte escura da minha história, quando foi curada em Jesus, se transforma em luz na vida de outras pessoas. Uma cicatriz fechada em Jesus é igual a um ministério aberto para Ele. E quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para Jesus, ele passou pela cruz, Ele morreu, Ele ressuscitou. Só que quando Ele ressuscita, as pessoas querem saber, cara, esse é o mesmo Jesus que estava aqui? Como que a gente vai saber que é Ele? Jesus não mostrou um diploma, Jesus mostrou as cicatrizes. Porque um diploma você mostra quando você passa por algo, agora cicatrizes você mostra quando vence algo. E Jesus, Ele não só venceu a morte, como Ele é a vida. Então eu quero te encorajar essa noite a você não esconder aquilo que Deus quer que você mostre. Às vezes a cicatriz que você tem vergonha é uma resposta para a pessoa que está do seu lado. E esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui. Não esconda as suas cicatrizes. Segundo ponto, uma geração posicionada precisa falar. A gente precisa falar. Salmo 145, versículo 4 fala: uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos e eles anunciarão os seus atos poderosos. Ei, uma geração contará a outra. A grandiosidade de Deus vai sendo passada de geração em geração. Posso ouvir um amém? Amém. E Deus, Ele está envolvendo a gente em algo muito poderoso. A gente está se posicionando para contar para gerações. E a partir do momento que a gente se posiciona, a gente fala. E a geração futura vai ouvir, e vai se posicionar, e vai falar, e assim vai, de geração em geração. E isso é muito lindo, mas tem um problema. Que se a gente não se posicionar, a gente não fala. E se a gente não fala, a gente pode estar matando a próxima geração. Irmão, pega isso essa noite, o seu silêncio pode matar a próxima geração. A sua falta de posicionamento gera o silêncio, e o silêncio mata a próxima geração. Então eu quero te encorajar a falar. Você é uma mensagem viva do Evangelho, você precisa falar. Até porque a Bíblia é bem clara, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando você ouve, você é edificado. Logo, quando você fala, você edifica o ambiente que você está inserido.
E a minha pergunta para você essa noite é: você tem edificado os ambientes que você passa? Porque eu acredito, ainda mais, Léo, pelo Revival, que a gente vai ser levado para lugares, mas não somente para assistir o que está acontecendo, mas para a gente ser resposta. Para a gente ser resposta de Deus. Posso ouvir um amém? E às vezes você escuta isso, eu vou ser levado para ambientes, mas a sua vida agora não condiz com aquilo que Deus tem promessa para você, como promessa para você. Ah, Vitinho, mas minha vida agora está toda escura. Eu não vejo isso. Irmão, entende um negócio? Se Jesus chama a gente para ser luz no mundo, a gente não pode reclamar se Ele coloca a gente em lugares escuros. Se o ambiente que você está agora é escuro, talvez é porque a luz ali é você. Talvez a luz é o que você carrega. Então a gente precisa falar, amém? Então quando a gente começa a falar, a gente fala, só que vai chegar um ponto que só falar não vai bastar mais. E aqui entra o terceiro ponto. Uma geração posicionada precisa viver. A gente precisa viver aquilo que a gente está pregando. Até porque tudo aquilo que a gente vive é uma proclamação do que a gente realmente acredita. Eu vou falar de novo e eu quero que você guarde isso no seu coração em nome de Jesus. Aquilo que você vive é uma proclamação do que você acredita. O que eu quero dizer aqui? Não tem como você falar que acredita num evangelho de amor, mas você não ama ninguém. Não tem como você acreditar num evangelho de cura, mas você ainda está doente em áreas que Jesus já te chamou para curar. Não tem como você falar que acredita num evangelho de boas novas, mas quando o evangelho te confronta, você trata como péssimas notícias. Guarda isso no seu coração. A forma como você vive vai mostrar aquilo que você realmente acredita. Mas o problema é que na geração que a gente vive, é muito fácil a gente não viver conforme aquilo que a gente está pregando. Porque muitas vezes nós mesmos, como jovens, a gente prefere muito mais, a gente opta pela popularidade do que a missão. A gente está mais interessado nas palmas do que nas almas. A gente quer a popularidade ao invés da missão. E olhando para Jesus de novo, eu amo olhar para Jesus porque Ele é perfeito. Jesus, Ele fazia milagres em meio ao povo. Ele começou a fazer maravilhas e o povo começou a perceber: uau, esse cara é diferente. Esse homem tem algo aqui que a gente nunca viu antes. E na Bíblia a gente vê que eles queriam coroar Jesus. Eles queriam coroar Jesus. Só que Jesus, quando ele ouvia que ele ia ser coroado, ele se afastava. Ele ia passar tempo com Deus. Jesus, ele não veio para uma popularidade terrena, ele veio para uma missão eterna. Jesus veio por uma missão eterna. Mas então por que ele se afastava quando o povo queria coroar ele? Porque a popularidade ela chama a nossa atenção. A popularidade chama a nossa atenção. Até porque a popularidade pode ser que não te machuque, mas a missão te machuca. Porque a popularidade de Jesus levava ele para uma coroa terrena, mas a missão de Jesus levava ele para uma coroa de espinhos. Mas Jesus é incrível porque ele obviamente ele tem um nível de maturidade muito grande, porque ele é perfeito. E ele entendeu que aquilo que aguarda ele, a recompensa dele não estava na terra. Não era daqui, era dos céus. Ou seja, a mesma missão que levava ele para uma coroa de espinhos foi a mesma missão que fez ele se assentar à direita do Pai. Foi a mesma missão que fez ele estar sentado no lugar que ele está sentado até hoje, governando a terra e enchendo a terra com a glória dele. Posso ouvir um amém? Então a gente precisa viver em prol de uma missão do que por uma popularidade terrena. Até porque se você vive algo que não condiz com o que você prega, você vive buscando popularidade, talvez o seu ministério tenha um prazo de validade. Talvez você vai esfriar e você esfriando você pode se desviar. Como assim, Vitinho? Eu vou sair da igreja? Não, você pode ficar aqui na igreja, mas você vai se desviar aqui dentro mesmo. Muitas vezes a gente acha que para se desviar é só quando a pessoa sai pela porta e não volta mais, mas tem gente aqui hoje que pode estar desviada. Porque quando você se desvia do seu propósito, eu ouso dizer que é ainda pior.
Porque você vem, você frequenta esses ambientes, você escuta a palavra, você recebe destinos, mas você não vai para lugar nenhum. E eu gosto de fazer uma analogia de uma pessoa dentro da igreja sem o propósito, com uma prótese. Partindo do princípio que nós somos um corpo, o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Uma pessoa sem um propósito aqui dentro é igual uma prótese. O que é uma prótese? Prótese é um dispositivo que a gente usa para substituir uma parte do nosso corpo. Tá sem a perna, você coloca uma prótese. Tá sem um braço, uma prótese vai ali. E uma pessoa sem propósito, ela é igual a uma prótese. E qual que é a semelhança dos dois? Os dois podem até funcionar aqui dentro, podem até ser usados, mas não estão conectados na cabeça. A prótese não está conectada na cabeça, assim como aquele que está aqui sem propósito não está conectado em Jesus. Então a gente precisa viver uma vida de posicionamento. Você não está aqui à toa. Tem um pastor que eu acompanho que ele fala que Deus ele tem um plano principal. Mas quando a gente se desvia do plano principal, Deus cria um plano adicional para trazer a gente de volta para o plano principal. E eu creio que tem muita gente aqui, em nome de Jesus, que vai estar voltando para o plano principal de Deus. É uma noite de você voltar para um lugar no qual você não deveria ter saído. Outro ponto que uma geração posicionada precisa entender. Sobre trabalho. Quando você se desvia do seu propósito, você acha que tem que fazer tudo para receber algo de Deus. Você não faz para ser salvo, você é salvo e é por isso que você faz. Você não faz para estar com Ele, você está com Ele e é por isso que você faz. Deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca te chamou para trabalhar para Ele, Ele te chamou para estar com Ele. Ele te chamou para estar com Ele. E tem muitas dúvidas na igreja sobre trabalho. E tem uma passagem que toca muito no meu coração quando Moisés está conversando com Deus. E Deus fala: Moisés, põe a mão no seu coração. E Moisés coloca a mão no coração. E aí Deus fala: Moisés, tira a mão do seu coração. E quando Moisés tira, a mão dele está leprosa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que assim como tiver o seu coração, assim vai estar o seu trabalho. Como tiver a sua motivação, é assim que vai estar o seu trabalho. E a minha pergunta é, às vezes o seu trabalho está leproso. Porque talvez é assim que esteja o seu coração. Quando o sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, a Bíblia fala que ele tinha que usar uma roupa fina. A descrição, se não me engano, é uma roupa de linho fino. Por quê? Porque ele não poderia suar quando ele estivesse na presença de Deus. Suor remete a trabalho. Então quando ele entrava no Santo dos Santos, ele não podia suar. Ele não podia derramar uma gota de suor, Léo. Mas agora gotas de lágrimas podiam. Porque Deus não está interessado no seu suor, Ele está interessado no seu coração contrito e arrependido. Porque um coração contrito, Ele não rejeita. Tem alguém aqui? Será que você pode aplaudir Jesus? Se for para Jesus, dá para ser melhor. E uma geração posicionada precisa entender também que a gente precisa respeitar o tempo de Deus. Uma mulher que está grávida, uma família que está gerando um filho, não importa quanto tempo, às vezes eles estão com 5 meses, eles nunca vão fazer isso, eles nunca vão ligar para um médico e falar: a gente está tão animado para ter o nosso filho. A gente queria que o médico viesse aqui agora para tirar ele, mesmo que esteja com 5 meses. Eles não vão fazer isso. Sabe por que eles não vão fazer isso? Porque Deus estabeleceu um tempo. E se você tira antes do tempo, você aborta a promessa. Você aborta a promessa. Nesse caso do bebê, são 9 meses estabelecidos. Na sua vida eu não sei quantos são, mas tem um tempo que você precisa respeitar. Às vezes você quer olhar muito para a sua promessa e não está errado, mas tenta aprender com os ensinamentos do processo. Porque muitas vezes a nossa sede pela promessa faz com que a gente não aprenda os ensinamentos do processo.
José, ele sonhou com o governo, mas ele acordou como escravo. Anos se passaram, ele dormiu como escravo e ele acordou como governador, porque ele respeitou o tempo de Deus. E algo muito curioso na história de José é que José, ele estava na prisão. E na prisão tinham mais 2 homens com ele. Um era o copeiro do faraó e o outro era o padeiro do faraó. E esses 2 homens tiveram um sonho. E José revelou os sonhos dele. E tudo que José revelou aconteceu. O padeiro do faraó morreu e o copeiro ficou livre da prisão. Só que quando o copeiro está saindo da prisão, José vira para ele e fala: ei, quando você estiver lá, lembre-se de mim. O copeiro lembrou de José? Naquele momento o copeiro não lembrou de José, porque imagina, ele chega para o faraó e fala: ó, tem um cara na prisão que é incrível. O máximo que o faraó podia fazer é dar para ele a vaga de emprego que estava aberta, que era de padeiro, porque o padeiro tinha acabado de morrer. Mas Deus não queria José como um padeiro, ele queria como governador. Ou seja, ele precisava esperar. Irmão, não crie atalhos para o plano de Deus na sua vida. Se o plano de Deus na sua vida está indo rápido demais, talvez não seja o plano de Deus na sua vida. Tudo que cresce grande é monstro. E para finalizar, eu quero finalizar com um ponto muito importante. Uma geração posicionada a respeito passo a passo de Jesus. Jesus, ele tira a gente da lama, ele tira a lama da gente. E depois ele nos dá destino, ele nos dá vestes novas. Mas aonde que a gente vê isso na Bíblia? Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus te ama demais para te aceitar da forma como você tá, mas Ele te ama mais ainda para te deixar desse jeito. Próximo passo, vinde após mim. Só que agora começa a mudar, porque Jesus fala: tome a sua cruz e me siga. Irmão, não existe um evangelho sem cruz. Não existe homens e mulheres na igreja que não carregam a sua cruz. Até porque tem gente mesmo na igreja que está ganhando aquilo que tem preço, mas está perdendo aquilo que tem valor. Tem muita gente na igreja que está vencendo no mundo, mas não está vencendo o mundo. É necessário carregar a cruz. É necessário. Até porque quando você carrega a sua cruz, você começa a ser influência no ambiente à sua volta. As pessoas começam a te olhar como uma pessoa influente. E às vezes você é líder em alguma lagoinha, às vezes você é líder em algum legacy, e você se pergunta: quando a minha vida vai influenciar outras vidas? E eu estou aqui para te dizer que a sua vida só vai influenciar outras vidas quando a sua vida não for mais sua vida. Então vamos lá. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso. Vinde após mim, carregue a sua cruz e me siga. Torne uma pessoa influente, que Jesus vai olhar para você e vai falar: ide e pregai o evangelho, ide por toda a terra, fazei discípulos. Tem alguém aqui, Sarasota? Será que você pode dar um brado de louvor no seu lugar para Jesus? Eu estava na dúvida se eu encerrava com essa história, mas eu quero encerrar com ela. Tinha um grande avivalista, um grande homem de Deus, um evangelista, que ele foi fazer algumas cruzadas aqui nos Estados Unidos. E ele tinha a agenda dele montada, passando por todos os estados. E Deus deu uma palavra para ele: quando você estiver no seu último culto, vai ser o culto que mais pessoas vão aceitar Jesus. Então ele começou, mas ele já começou focando lá no último, porque foi onde a palavra de Deus veio para ele. E todo lugar que ele passava, uma multidão aceitava Jesus. Uma multidão não só aceitava Jesus, como mudava de vida.
Mas quando ele chegou na última cruzada, ele fez a pregação da vida dele. Ele pregou, ele entregou tudo. Mas quando ele fez o apelo, nenhuma vida veio. Ninguém foi lá na frente. E aí, ele meio curioso, ele fez o segundo apelo, ele fez de novo, e nenhuma vida veio. Só que aí ele começou, acho que Deus está me testando. Ele quer ver se eu vou me manter firme na promessa que Ele me deu. E o louvor estava quase começando a tocar a música para encerrar. Ele foi lá e fez o terceiro apelo. E nada. Ninguém veio. O louvor estava quase começando a tocar quando veio um menino lá longe. E esse menino chegou pertinho do altar onde ele estava. Ele se abaixou perto do menino, chorando porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele tinha uma promessa, mas ele não estava vivendo aquela promessa aparentemente. Ele perguntou o nome do menino, e o menino respondeu: meu nome é Billy Graham. Meu nome é Billy Graham. Muitas vezes a gente não vai entender o que Deus está fazendo, mas tudo bem, porque Deus não chama a gente para entender, Ele chama a gente para obedecer. E o meu ponto aqui nessa história é: se Billy Graham, somente uma pessoa, se posicionou, Deus mudou a história de muitas gerações. Imagina se 2 pessoas se posicionarem hoje aqui. Imagina se 5 pessoas se posicionarem. Imagina se todos nós se posicionarmos. Ei, os Estados Unidos fica pequeno. Ei, o Brasil fica pequeno. Será que você pode se levantar nesse momento? Eu quero chamar alguns líderes da casa aqui. Léo, Lucão. Alguns líderes da casa. E eu quero que, se essa palavra fez sentido para você e você deseja se posicionar, agora é a hora. Se tiver mais alguns líderes da casa, pode vir aqui também. Intercessão. É tempo de se posicionar. Eu declaro que Sarasota vai ser uma geração posicionada. Eu declaro que Orlando vai ser uma geração posicionada. Fort Myers, Tampa, nós vamos ser uma geração posicionada que anunciará para as futuras gerações sobre os grandes feitos de Deus. Então, se essa mensagem queima no seu coração, vem aqui que eles vão orar por você. E o posicionamento de uma nação começa hoje. Aleluia!